Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser mais curtinho, que eu estou analisando ainda análise crítica, né, indo por Marcos. Então eu vou agora falar de uma passagem omitida, né, o que seria talvez um suposto confronto familiar de Jesus narrado por Marcos. No capítulo 3 de Marcos, que seria o relato mais antigo, ele menciona um estranho relacionamento de Jesus com a sua família, né, onde ele fala aqui que eles foram para uma casa, aí afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão, né? Então devia ter algum tipo de tumulto ou coisa assim. E quando os seus, que seriam os seus familiares, ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A expressão está fora de si, existeme, ela significa maravilhado, assombrado, e também é um eufemismo usado para endemoniado. E dentro do contexto, nós vemos que Jesus está sendo acusado justamente disso, né, pelas pessoas, de ser endemoniado. Ok, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe de demônios expulsa os demônios. Aí Jesus conta uma parábola aqui para poder se defender, Satanás não pode expulsar Satanás, etc e tal. E aí depois, mesmo assim, eles continuam insistindo nisso, aqui, ó, porque diziam, tem um espírito imundo. Então a gente vê dentro do contexto que era isso que estava acontecendo ali naquela situação. Por isso que as Bíblias traduzem aqui esse termo aqui, existeme, como fora de si. Eles usam uma figura de linguagem, ok? Até aí tudo bem, os fariseus chamarem Jesus de endemoniado, normal. A gente vê isso em vários relatos dos evangelhos, até lá em João tem um monte. Mas só que nesse versículo específico, quem o está acusando é a sua família. Então aí já é uma coisa diferente. Os fariseus e os escribas aqui, ó, dizerem que Jesus tinha um espírito imundo, tudo bem, mas aqui eram os seus que estavam acusando ele, seus próprios familiares. Então aí já é mais estranho. Mas só que nesse versículo específico, alguns acreditam que esse versículo foi mudado de lugar, que ele seria mais adiante no capítulo, talvez até no final. Eu não tenho aqui o aparato crítico, então se eu lembrar e achar, eu vou colocar na tela final, mas se vocês quiserem, vocês podem ver o vídeo do Sabino, chamado Jesus foi possuído por demônios, porque o Sabino ele tem o Bible Work, e o Bible Work tem esse aparato crítico, né, que mostra essas alterações no texto. Então quem quiser pode ver lá, ou procura aí digitem na caixa do Google, tá, o vídeo do professor Sabino. Deixa eu até dar um destaque aqui. Mas como eu já vi o vídeo, eu estou usando só ele como referência, tá? Porque eu uso o Bible Work, o Bible Hub, perdão, e o Bible Hub não tem esse tipo de aparato crítico. Ele só tem os manuscritos digitalizados. Então, portanto, esse versículo, ele viria a ser mais para frente. Esse versículo aqui, ó, que os seus disseram que ele estava fora de si. E isso faria mais sentido, né, dentro do contexto do episódio, porque os fariseus acusaram Jesus aqui. E aí, ó, como é que seria o versículo? Aí depois, só depois é que chegam seus irmãos e sua mãe. Então, se você pegar o relato de Marcos, como tem hoje na sua Bíblia, você vê que aqui onde os seus estavam ali incomodados com Jesus, a família dele só chega depois. Aqui, ó. Só depois que ele tem um confronto lá com os fariseus, é que chega então os seus irmãos e a sua mãe. Então, como que os familiares deles disseram que ele estava fora de si antes? Não teria muito sentido, porque eles só chegaram depois. Primeiro chegaram aqui os escribas, que desceram de Jerusalém, e depois os familiares dele. E, estando fora, mandaram chamar Jesus. Aí a multidão, você vê que já tinha uma multidão, estava sentada ao redor dele. Falaram para ele que a mãe dele e os irmãos dele estavam procurando ele, e ele respondeu, quem é minha mãe e meus irmãos? Dando a entender que houve um tipo de confronto ali entre ele e os familiares dele. Aí ele pega e responde para aquelas pessoas que qualquer um que faz a vontade de Deus é irmão e irmã dele. Como se fosse um sinal de rompimento. Ó. Esses aí não são mais minha mãe e meus irmãos. Aqueles que fazem a vontade do meu pai, esses são meus familiares de verdade. Aí se nós colocarmos esse versículo aqui, aquele que estava lá antes, o 21, olha como faz mais sentido. E quando os seus, vocês viram que aqui já combina com a narrativa, com o contexto e com o sujeito da frase, os seus, que seriam os seus familiares, ouviram isso. Isso o quê? Seria essa expressão aqui, ó, esse rompimento de Jesus. Aí faz sentido dentro do contexto. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está louco, ele está fora de si, ele está assombrado. Existeme, o mesmo termo grego. Então isso que eles ouviram, que a gente não consegue entender ali pela ordem que temos atualmente na Bíblia, pode ter sido essa correção que deu essa confusão. Porque o isso que eles ouviram foi exatamente isso daqui, ó, Jesus dizendo para a multidão que aqueles lá não são a mãe dele nem os irmãos dele. E essa mudança proposital do versículo seria justamente para destoar o porquê que os seus estavam também lhe acusando de estar fora de si.
E essa passagem, por ser uma passagem constrangedora, que mostra ali um conflito familiar de Jesus, ela foi omitida pelos evangelistas seguintes. Mateus e Lucas não citam essa passagem. Então, se Mateus e Lucas usaram esse relato de Marcos como base para compor os seus evangelhos, eles simplesmente omitiram isso. Só mostra ali a parte do Satanás, expulsar Satanás e os fariseus, mas não mostra esse conflito com a família dele, eles omitem. Na verdade, a família de Jesus some de cena após esse confronto. É muito interessante isso também. Você não vê mais falar da família dele em nenhum momento. Ela só é mencionada depois da presença da mãe dele na cruz por João. Só. Mas você não vê, né, a família dele nos momentos mais importantes. Ele em Jerusalém, ele expulsando os mercadores do templo, nada. Ele simplesmente some. O que indica que de alguma forma pode ter havido sim. A minha letra I não está pegando direito, pessoal. Então, às vezes fica sem I aqui as palavrinhas. Perdão. Pode ter havido sim um rompimento familiar. Então, se essa fosse a forma original que Marcos escreveu na ordem cronológica, teria sim havido um rompido, porque quando Jesus falou isso, quem é minha mãe e meus irmãos? Aí os seus disseram, ele está fora de si. E até de certa forma concordando com os fariseus que também já estavam acusando Jesus de estar fora de si. Tá bom? Paz a todos.